Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje eu vou te passar uma lista com 3 fundos imobiliários que eu pensaria seriamente em investir agora. 3 fundos imobiliários que eu considero com boa qualidade, bom histórico, boa gestão e que estão com boas oportunidades. Logicamente, já falo desde então, não é nenhum tipo de recomendação de investimento. Estude, analise, vou passar minha visão aqui para vocês como investidor, mas eu não quero que ninguém compre porque eu falei. Estude, assista o vídeo até o final, tá? Entenda quais são os meus motivos e veja se faz sentido para você ou não, beleza? E antes da gente começar esse vídeo, caso não for inscrito, inscreva-se no canal. Toda semana tem conteúdo novo, tem vídeo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Você só é notificado pelo YouTube caso você for inscrito aqui no nosso canal, beleza? Não custa nada você ser inscrito e você vai receber conteúdo novo toda semana, garanto para você, conteúdo de qualidade como é o desse vídeo aqui de hoje. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, vou passar uma lista com 3 fundos, mostrar o porquê de cada uma dessas escolhas, 3 fundos imobiliários de segmentos diferentes, de gestores diferentes, com estratégias diferentes que podem caber em uma mesma carteira de fundos imobiliários, caso você queira. Então, no momento atual, o que a gente vem percebendo no mercado de fundos imobiliários aqui, com a taxa Selic em 13,75 ao ano, muitos investidores olhando só para renda fixa, muitos investidores olhando ali para tesouro direto, estão esquecendo de bolsa, e bolsa está bem descontada, tem coisa muito boa e barata. Então, assim, é um momento muito bom para quem quer fazer compra, tá? A gente está vivendo realmente uma Black Friday, uma promoção, e no mercado de fundos imobiliários não é diferente. Tem muita coisa boa e muito barata. Então, vamos falar sobre isso aqui. O primeiro fundo que eu escolhi é o XPLG11, Fundo Imobiliário de Logística aqui da XP. Se a gente fizer uma análise histórica do seu preço, a gente vai perceber alguns pontos. Esse é um fundo imobiliário lá de 2018, tá? Então ele começou aqui a sua história no mercado em 2018, não tem tanto tempo assim em mercado, mas ele já mostrou muita coisa, tá? Então ele começou ali próximo de R$100 o seu preço em mercado lá em 2018, chegou em 2020 aqui, ó, início de 2020 a quase R$150, tá? Então ali uma valorização de mais de 50% em um curto espaço de tempo. Começou a pandemia, o preço caiu, e se a gente olhar historicamente esse preço que ele está sendo negociado atualmente, de R$90, é um dos melhores preços que ele já teve em toda a sua história desde 2018, tá? Então, um cenário aí de mais ou menos 5 anos, a gente tem hoje a melhor janela de oportunidade desse fundo imobiliário. Se a gente for dar uma olhada em algumas informações, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, que é um bom indicador aí de desconto em relação ao preço. Mas outro ponto que eu quero destacar é a questão da sua receita, a sua renda, que vem crescendo ao longo do tempo. Então, desde 2018 até agora, em 2023, percebam como o dividendo desse fundo imobiliário vem crescendo ao longo dos meses. É um ponto de vista muito bom para se olhar, para você perceber que os resultados vão acontecendo porque o trabalho que vem sendo feito dentro desse fundo imobiliário também é muito bem feito aqui pela XP. E se você for dar uma olhada dentro aqui agora do relatório gerencial e dentro desse fundo imobiliário, ver o que tem de fato de imóveis, você vai ver que tem muita coisa boa e de qualidade que está dentro aqui desse fundo imobiliário. Vou mostrar aqui uma visão bem rápida aqui para vocês entenderem um pouco. 91% do patrimônio desse fundo está alocado em imóveis, então ele tem aqui dentro como seus locatários algumas empresas bem conhecidas, por exemplo, Via Varejo é uma das empresas aqui que estão dentro dos galpões logísticos, a Leroy, o Grupo Pão de Açúcar, Renner também é uma das grandes empresas aqui que está dentro das operações do XPLG11. Esses e com vencimento de contratos na sua grande maioria após 2025. É um fundo que tem uma diversificação geográfica também bem interessante, tá? Imóveis do Nordeste, Sudeste e Sul do país. Então isso aqui também é interessante a gente dar uma olhada nessa diversificação geográfica aqui ao todo. E aqui abaixo a gente tem aqui esses imóveis que esse fundo imobiliário tem aqui dentro da sua carteira, tá? Então é uma carteira aqui que tem ao todo 17 imóveis, tá? E 2 empreendimentos em construção, 43 locatários ao todo. Então é uma diversificação bem interessante aqui. Por menos de R$100, você se expõe aí a imóveis em 3 regiões do país, a basicamente 20 imóveis e a quase 50 locatários diferentes. Então essa é a minha primeira escolha, seria um fundo imobiliário que eu vejo com muitos bons olhos no atual cenário.
O segundo fundo imobiliário que eu vejo num bom momento aqui é o HSML11. Esse é um fundo imobiliário de shopping center, tá? Então um outro segmento que eu vejo aqui com potencial bem interessante, que também está por um preço muito bom. A gente olhando aqui de forma histórica também, esse é um fundo lá de 2019, já chegou a custar R$ 125, atualmente está por R$ 77 e também historicamente é uma das principais janelas de oportunidade que esse fundo imobiliário vem demonstrando. Olhando para ele também a gente tem indicadores parecidos com o XPLG, desconto em cima do valor patrimonial, potencial de crescimento de renda, tá? Então ele vem aumentando o seu dividendo, o dividendo dele atualmente está muito bom. Então, dividendo aqui na casa dos 70 centavos para uma cota de R$ 77, é um dividendo próximo aí de 0,9, tá? Então já está muito próximo de 1% para um fundo imobiliário de tijolo. É um dividendo que eu considero muito bom. E outro ponto também é pela qualidade que o fundo imobiliário vem mostrando. Então aqui no relatório que saiu agora em janeiro, o gestor ele pontua aqui algumas coisas que eu considero super importantes. Ele mostra que como o portfólio do fundo vem aumentando essa sua receita ao longo dos anos, as vendas dentro dos shoppings vem aumentando. Ele vem mostrando também um pouco das aquisições que o fundo fez ao longo do ano de 2022, certo? Muitos fundos de shopping nem compraram, nem colocaram imóveis novos dentro do portfólio aí desde o início da pandemia, e esse fundo imobiliário vem fazendo isso. Então ele vem trazendo de fato resultados que são muito interessantes aqui para dentro desse fundo imobiliário. E aqui o gestor deixa ao final que a média de dividendos deve ficar aqui no primeiro semestre do ano entre 70 centavos, que é o que ele já vem pagando, até 72 centavos, ou seja, pode aumentar ainda o patamar de dividendos ainda nesse primeiro semestre do ano, tá? É um fundo imobiliário que eu gosto bastante por ele ter uma estratégia de diversificação geográfica também muito boa, 7 shoppings ao todo, tá? Uma na região norte, nordeste e na região sudeste do país, tá? Então são shoppings muito bons, modernos e que tem uma grande atração de público. Então a gente tem shopping aqui que tem faculdade, alguns outros são interligados a terminais de metrô e terminais rodoviários, o que garante um alto fluxo de pessoas. E quanto mais pessoas dentro dos shoppings, maior o consumo, maior o dividendo. Muita gente não sabe, mas os shopping centers, o resultado final, o dividendo que chega até o bolso do cotista, não é somente através do aluguel das lojas, mas de estacionamento, de vendas, de publicidade, tá? De tudo que envolve de dinheiro, de receita dentro do shopping, impacta no dividendo do fundo imobiliário. Então, o HSML seria ali um fundo imobiliário que eu pensaria com muito carinho em colocar dentro da minha carteira, por toda a qualidade que ele tem aqui dentro da operação, pelo preço e pelo potencial que ele tem também de aumentar a sua renda, não só nesse semestre, mas ao longo aí dos próximos anos também. E por fim, mas não menos importante, o terceiro fundo imobiliário que eu pensaria em colocar dentro da minha carteira de investimento seria o IRDM11, fundo imobiliário agora de papel. Falamos já de 2 fundos de tijolo, um de galpão e um de shopping, e o terceiro um fundo de papel IRDM11. Por que eu gosto desse fundo imobiliário? Historicamente também é um fundo que já se provou dentro do mercado, a gestão desse fundo imobiliário é extremamente consolidada, já trouxe muito resultado, porém esse é um fundo que vem sofrendo aí ao longo dos últimos meses por ter tido uma queda nos seus dividendos, principalmente no segundo semestre de 2022, mas ele já vem em uma recuperação muito forte. Só que o preço dele, mercado ainda não reagiu, tá? Se a gente olhar também aqui as cotações históricas, a gente percebe que esse é um fundo lá de 2018, começou a mais ou menos com R$100 dentro de mercado, chegou já em um determinado período, lá em 2021, a bater R$152 por cota e atualmente está aqui ó, por R$89 o preço de cota desse fundo imobiliário. Também é um preço aqui que historicamente está, sem sombra de dúvida, entre as melhores oportunidades desse fundo. Como eu disse, é um fundo imobiliário que está com desconto em cima do valor patrimonial e ele sofreu, né, com a queda nos seus dividendos aqui no segundo semestre do ano, principalmente aqui nos meses de setembro, outubro e novembro, muito por conta ali do período de deflação que a gente teve no final de 2022, ou seja, inflação negativa impactou esse fundo imobiliário, visto que ele é um fundo de papel que está indexado diretamente à inflação, tá? Então ele traz uma média de retorno de inflação mais alguma taxa. Então, quando a inflação vem negativa, isso impacta
agora que a inflação voltou a ficar positiva, a gente percebe nos últimos 2 meses um aumento, uma retomada dos dividendos desse fundo imobiliário, de 90, depois 95 centavos, e provavelmente deve continuar nesse caminho de volta ali, passando de R$1 ainda nesse primeiro semestre do ano, só que o preço dele ainda não começou a se recuperar, o dividendo já, mas o preço ainda não. Na minha concepção, na minha visão, esse é um fundo imobiliário que logo mais ele volta a bater esses preços maiores em mercado. Então é uma oportunidade que eu creio que não durará por todo o ano de 2023. É uma oportunidade que eu vejo nesse início de 2023, mas que eu acho que não durará. Aqui é o relatório gerencial do fundo, tá? A gente pode perceber como é a carteira dele aqui da parte de CRIs, a parte de papel do fundo. É uma carteira muito grande, é uma carteira muito extensa, mas a gente pode ver alguns aqui das empresas que pegam dinheiro emprestado com esse fundo imobiliário, visto que ele é um fundo imobiliário de dívida, um fundo imobiliário de papel. Aqui a gente pode ver algumas grandes empresas, por exemplo, a Açaí Atacadista é uma das empresas aqui que pega dinheiro aqui com esse fundo imobiliário. A gente tem um Bitpark aqui também, uma outra empresa que também tá por trás aqui das operações desse fundo. A gente tem um grupo Pão de Açúcar. Então a gente tem muita coisa aqui interessante dentro aqui das operações desse fundo imobiliário. Então, como eu falei, é uma carteira extremamente grande, é uma carteira bem diversificada, é uma carteira aqui, ó, só da parte de papel de quase 2,5 bi de reais, tá? E além de fundo de papel, da parte de papel, ele tem aqui também outros fundos imobiliários dentro da sua operação. Então é um fundo imobiliário que eu gosto bastante, é um fundo imobiliário que historicamente já se provou em mercado e que está atualmente por um preço muito descontado. Esse aqui é o IRDM 11, certo? Então, esses seriam aí as minhas 3 opções de fundos imobiliários nesse atual cenário, por esses preços, por eu entender a qualidade desses fundos imobiliários, entender essa oportunidade que eles estão passando. XPLG Galpão Logístico, HSML Shopping e, por fim, IRDM 11, Fundo Imobiliário de Papel, tá? E se você quer aprofundar o seu conhecimento, entender mais sobre o mercado de fundos imobiliários, se você quer de fato aprender a avaliar um fundo imobiliário da maneira correta e entender essas oportunidades com base em informações, relatórios e sair de toda a manada aí do mercado, eu deixei aqui abaixo um link com a aula, tá, te ensinando a analisar e escolher os melhores fundos imobiliários do mercado. Um aulão que eu preparei para você. Clica aí e confira agora essa aula, porque ela ficou sensacional. Beleza? Então até o próximo vídeo. Te aguardo. Tamo junto. Valeu.